Caminhoneiro é flagrado pela esposa com mulher grávida na cama. Curte, comenta onde você nos assiste. Abraço e vamos para o vídeo. Tudo começa numa manhã inesperada, quando a esposa chega para uma visita surpresa e encontra o caminhoneiro na cama com uma mulher grávida, uma amante que ele escondia há meses. O choque é imediato, mas essa descoberta será apenas o começo de uma história cheia de conflitos, escolhas difíceis e reviravoltas que vão mudar tudo. Ao longo de um ano, acompanharemos essa família enfrentando desafios que envolvem segredos, responsabilidades e a busca pela verdade. Entre viagens pelas estradas do interior, festas tradicionais e encontros emocionantes, o protagonista precisará lutar para reconquistar a confiança da esposa e lidar com o inesperado papel de pai. Se você gosta de histórias intensas, com personagens reais e dilemas profundos, deixe seu like, conte para a gente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada passo dessa trajetória. Acompanhe de perto como a cultura local, as dificuldades do dia a dia e as relações humanas vão se entrelaçar nessa trama que fala de amor, perdão e segundas chances. Não perca o que vem a seguir. O sol mal tinha rompido o céu de nuvens pesadas quando ela resolveu sair. O cheiro de café fresco ainda impregnava a cozinha, mas ela nem tocou na caneca. Tomou a chave da caminhonete velha, deixou os filhos com a vizinha e partiu. O coração batia num compasso estranho, misturado entre a ansiedade e a dor que vinha crescendo nos últimos meses. Sabia que algo estava errado. O marido já não ligava com frequência. As mensagens eram curtas e evasivas. Sempre havia uma desculpa nova. Pneu furado, sinal fraco, entrega atrasada, fiscalização na estrada. Mas o instinto dela gritava mais alto. E naquele sábado, ela cedeu. A viagem até a cidade de Pontal do Norte levava pouco mais de uma hora. Um lugar pequeno, conhecido pelas plantações de milho e pela festa junina que movimentava a praça central todo ano. Foi lá que ela soube que ele faria uma entrega especial naquele fim de semana. A encomenda era para um cliente fixo, um comerciante local que também alugava quartos nos fundos do armazém. A caminhonete subiu a estrada de chão com dificuldade e ela se guiava apenas pelo nome do armazém anotado no papel amassado. Ao chegar, o silêncio estranho do lugar não combinava com o burburinho típico de um dia de entrega. Nenhum movimento no pátio, apenas uma porta entreaberta ao lado do depósito. Ela hesitou. A mão tremeu ao empurrar a porta. A luz fraca do quarto revelava uma cena que seu coração jamais esqueceria. O marido, o homem com quem dividia uma vida inteira, estava deitado na cama com uma mulher visivelmente grávida, ambos sonolentos, cobertos por um lençol gasto. O mundo pareceu parar. Ela não gritou, não chorou, não fez escândalo. Apenas ficou ali, parada, como se seu corpo não fosse mais dela. O caminhoneiro levou alguns segundos para perceber a presença dela. Quando abriu os olhos e a viu ali, na porta, pálida, com o maxilar trincado e as mãos cerradas, tudo dentro dele desmoronou. Espera, foi tudo que conseguiu dizer. A amante, ao perceber a tensão, se sentou na cama, cobrindo o ventre com um lençol. Ela tinha o rosto jovem, mas cansado. Os olhos dela encontraram os da esposa com uma mistura de culpa e medo. Você tinha dito que ela não vinha mais atrás de você, murmurou a amante, baixinho. A esposa virou as costas e saiu. As lágrimas vieram só quando alcançou a caminhonete. A respiração falhava, os pensamentos rodavam em círculos. Como aquilo aconteceu? Quando? Por quê? O caminhoneiro ficou para trás, confuso, perdido entre o pânico e a vergonha. Não era a primeira vez que pensava em como tudo tinha saído do controle, mas agora era tarde demais para desculpas simples. Ele era um homem calejado, conhecido por sua dedicação ao trabalho e à família. Um dos melhores na estrada, com 25 anos de volante. Alguém que prezava por respeito, mas que vinha vivendo uma vida dupla fazia quase um ano. A amante era uma conhecida de estrada, garçonete em um restaurante onde ele parava com frequência. No começo, era só conversa, companhia. Depois, veio o envolvimento, que ele insistia em justificar como um alívio passageiro. Mas a situação saiu do controle quando ela engravidou. E ele, em vez de assumir a verdade, se escondeu. Nos meses seguintes, tentou manter as duas vidas em paralelo. Mentiras calculadas, horários ajustados, desculpas esfarrapadas.
Achava que dava conta, que conseguiria consertar depois. Só que agora tudo estava exposto. De volta à cidade, a esposa trancou a porta de casa. Pediu um tempo para pensar, evitou o assunto com os filhos e decidiu não contar nada à família. Ainda. Precisava de clareza, de forças. A vizinha, Dona Miriam, percebeu que algo estava errado, mas respeitou o silêncio dela. No dia seguinte, a esposa encontrou algo que não esperava. Revirando a caixa de ferramentas do marido, achou um maço de cartas escondidas dentro de uma pasta de plástico. Eram bilhetes antigos, fotos e até uma ecografia. Tudo ali, diante de seus olhos. Com datas, palavras doces e juras que nunca foram feitas a ela. Sentou-se na varanda com as cartas no colo, sentindo o cheiro da terra molhada pela chuva que caía. Os ventos quentes do cerrado balançavam as cortinas da casa. Era como se o universo todo estivesse tentando empurrá-la para uma decisão. Ela não era fraca. Sempre foi forte. Criou os filhos, cuidou da casa, sustentou o lar quando ele estava na estrada. Mas até os mais fortes sangram por dentro. Naquela mesma semana, ele voltou. Deixou o caminhão no pátio e foi a pé até a casa. Levava o rosto abatido, sem barba feita, as mãos trêmulas. Eu sei que não mereço entrar. Só queria falar com você. Ela abriu a porta, mas não o convidou a entrar. Ficaram ali, em pé, um diante do outro, como dois estranhos depois de décadas juntos. Eu não vou te pedir desculpa agora. Sei que isso seria pouco. Só queria que você soubesse que eu me perdi no meio disso tudo. Nunca deixei de te amar, mas fiz tudo errado. Ela não respondeu. Apenas olhou nos olhos dele, procurando algum traço do homem com quem um dia construiu uma vida. Tem uma criança no meio disso agora, ele continuou. E eu não posso virar as costas, mas não quero perder você. As palavras ficaram no ar como fumaça de lenha. A dor era real, o dilema também. Volta aqui quando souber o que você realmente quer. Mas venha limpo, disse ela, por fim. Ele assentiu, virou as costas e saiu devagar. Enquanto o caminhoneiro andava pela rua de terra batida, pensava no quanto havia destruído com as próprias mãos. Mas, no fundo, uma parte dele sentia que ainda havia tempo, que poderia reconstruir, se tivesse coragem, se tivesse humildade e, acima de tudo, se ela ainda tivesse amor. Naquela noite, o caminhoneiro dormiu no banco do caminhão, o motor desligado, as luzes apagadas e um silêncio que só a madrugada do interior conhece. O ar estava abafado e o cheiro de óleo misturado com suor parecia grudar na pele. Cada ruído da noite, grilo, goteira, vento, parecia amplificar a inquietação em seu peito. Era um homem calejado, sim, mas não era imune à dor. E agora, ela vinha como uma carga pesada demais até mesmo para ele, que já tinha cruzado o país de ponta. A ponta em estrada de terra, chuva e sol escaldante. O rosto da esposa não saía da mente. Aqueles olhos marejados, cheios de decepção e dignidade, tinham mais força que qualquer buzina de caminhão. Ele não sabia se doía mais a perda do respeito dela ou a ideia de que, talvez, dessa vez, não houvesse como consertar. No dia seguinte, ele dirigiu até o posto onde sempre abastecia. Ali, era conhecido um caminhoneiro que sempre dava risada com os frentistas, que oferecia café para os mais jovens, que falava das estradas como quem recita poesia. Mas naquela manhã, chegou calado, olhos fundos, barba por fazer. Seu amigo de anos, o borracheiro que todos chamavam de Zé do Mato, percebeu a diferença de longe. Que cara é essa, rapaz? Parece que atropelou uma revoada de corvo. O caminhoneiro apenas assentiu com a cabeça. Sentou no pneu velho ao lado da oficina e ficou ali, em silêncio. A estrada ensinou uma coisa para mim, disse, limpando a mão suja no pano imundo. Quando o caminhão quebra, a gente não joga fora. Conserta, só que tem que saber se ainda vale a pena. O caminhoneiro não respondeu, mas a frase ficou. Enquanto isso, a esposa também tentava se recompor. Passava os dias cuidando da casa e dos filhos, tentando esconder a tempestade que se formava dentro dela. Os vizinhos, como sempre, já cochichavam. A pequena cidade de cultura conservadora não perdoava escândalos, e embora ninguém soubesse dos detalhes, o sumiço repentino do marido e o semblante fechado dela já geravam perguntas demais.
Durante a reunião do grupo da igreja, uma das senhoras comentou em voz baixa: "Dizem que ele arrumou coisa lá fora. Caminhoneiro é tudo igual, vive na estrada e esquece que tem em casa", respondeu outra. A esposa ouviu tudo calada, mas sentiu o sangue ferver. Não por vergonha, mas por orgulho. Sabia o que havia suportado ao longo dos anos. Sabia quantas vezes adiou sonhos, quantas noites ficou acordada esperando um telefonema que nunca vinha. Naquela noite, sentou-se à mesa da cozinha, abriu um caderno velho e começou a anotar tudo o que sentia. Palavras soltas, engano, medo, raiva, solidão. Era sua forma de organizar a cabeça, de não se afogar no que vinha sentindo. Enquanto isso, a amante também vivia sua tormenta. Sozinha num quarto alugado, grávida de quase 7 meses, enfrentava o julgamento silencioso da pequena cidade que a via com desdém. Nenhuma família tradicional aceitava uma jovem sozinha e grávida, principalmente quando rumores sobre quem era o pai já começavam a circular. Ela nunca quis causar destruição. Não esperava que as coisas saíssem daquele jeito. Quando conheceu o caminhoneiro, o que encontrou foi um homem gentil, que a escutava, que sorria sem pressa. E por mais que soubesse da existência da esposa, preferiu se agarrar ao carinho que recebia. Mas agora, o arrependimento vinha de forma silenciosa e profunda. 2 dias depois, o caminhoneiro criou coragem. Voltou à cidade, mas não foi direto para casa. Primeiro, procurou a amante. Bateu à porta do pequeno quarto que ela alugava nos fundos da padaria. Quando ela abriu, se assustou. "Você não devia estar aqui", disse ela, cruzando os braços sobre a barriga. "Eu precisava conversar", respondeu ele. Agora. Entrou. Sentou-se na cadeira de plástico encostada na parede. Olhou para a barriga dela por um longo momento, sem dizer nada. "Não fui homem com você. E também não fui com minha esposa." Ela suspirou, cansada. "Eu não quero que você largue tudo por minha causa. Só quero que o meu filho tenha dignidade. Se for para ajudar, ajude. Mas não destrua o que sobrou da sua vida por minha culpa." Ele assentiu. Aquela conversa foi menos dolorosa do que imaginava, mas também mais pesada. Ao sair, deixou uma pequena quantia de dinheiro para as necessidades do bebê e prometeu ajudar como pai. Sem mentiras, sem ausências. A amante sorriu, cansada. Obrigada por vir limpo, pelo menos agora. Na volta, ele passou pelo mercadinho onde a esposa fazia compras. A viu de longe, conversando com Dona Miriam. Decidiu não interromper. Foi até a casa da sogra, pediu para ver os filhos. A sogra olhou com frieza, mas deixou. As crianças correram até ele, abraçando com força, sem saber de nada. Foram momentos curtos, mas preciosos. Depois, ao sair, ele deixou um bilhete com a sogra. "Preciso de uma chance para conversar com ela, só uma, no tempo dela." Com o passar das semanas, a vida seguiu, ainda que ferida. O caminhoneiro voltou à estrada, pegando fretes mais longos. Durante esse tempo, mandava dinheiro para casa e para a amante. Tentava manter contato com os filhos, mesmo que de longe, mas a culpa ainda pesava. Na estrada, enfrentava o sol escaldante e as tempestades repentinas. Cruzava cidades, dormia em postos, comia em beiras de estrada. E em cada parada, lembrava da casa que abandonou, da mulher que feriu e do filho que viria ao mundo sem saber quem era ele. Durante uma entrega em Mato Grosso, conheceu um velho caminhoneiro que lhe contou uma história parecida, sobre traição, perda e redenção. Disse que conquistar confiança era como dirigir em subida com carga pesada. Exige esforço constante e um erro pode fazer voltar tudo. Essa metáfora grudou nele como poeira de estrada. Cerca de 2 meses depois do flagra, a esposa foi à festa da colheita da cidade. Era uma tradição local, onde toda a comunidade se reunia para celebrar o trabalho do ano, com comida típica, forró e procissão. A fé, muito presente na cultura daquela cidade, ajudava muitos a suportar dores que o tempo ainda não curava. Ela foi acompanhada das crianças e de Dona Miriam. Mesmo sorrindo, ainda carregava o cansaço da decepção. Mas algo naquela noite a tocou. Talvez a simplicidade da música, ou o cheiro de pamonha e milho verde, ou a memória de anos felizes. Foi nessa noite que ela viu, de longe, o caminhoneiro. Ele não se aproximou.
Estava do outro lado da praça, ajudando o pessoal da organização com as barracas. Não tentava forçar nada, apenas servia. Era um homem cansado, mas presente. Pela primeira vez, ela ouviu diferente. Alguém tentando reconstruir o que havia quebrado, um tijolo por vez. Ela virou o rosto, ainda ferida, mas algo dentro dela amoleceu. O som do sanfoneiro ecoava pela praça como nos velhos tempos. O povo dançava, conversava, ria alto. Crianças corriam entre as barracas de pamonha, caldo de cana e pé de moleque. O cheiro de milho assado se misturava com de terra molhada. Havia chovido horas antes da festa, como sempre acontecia naquela época do ano. O caminhoneiro, com a camisa surrada de botão e as botas ainda sujas de estrada, não dançava. Trabalhava, carregava a caixa, montava a barraca, revezava na distribuição dos quentões. Ninguém ali sabia o quanto aquilo era simbólico. Para ele, cada saco de milho descarregado era um pedido de perdão. Cada gesto era um tijolo na tentativa de se reconstruir. A esposa observava de longe, sentada em um banco de madeira com os filhos. Ainda estava magoada, mas não cega. Viu que ele não estava se escondendo. Não fazia cena. Estava ali, visível, sem pedir nada, mas oferecendo o que tinha. Presença. Mãe, sussurrou a filha mais nova. Pai tá ajudando os outros? Tá sim, filha. Por que ele não veio dançar com a gente? Ela hesitou. O nó na garganta apertou. Porque ele tá esperando a hora certa, meu amor. Na segunda-feira seguinte à festa, o caminhoneiro foi até a escola das crianças deixar um lanche especial que havia prometido semanas antes. Era algo bobo, uns pães de queijo de beira de estrada que eles adoravam. A diretora permitiu a entrega rápida e os filhos o abraçaram com força. Você vai voltar para casa logo? Perguntou o mais velho. Ele olhou para a porta da sala da professora e suspirou. Tô tentando, filho, mas voltar não é só abrir a porta. Tem coisa que precisa tempo para sarar. Os filhos assentiram, sem entender muito, mas confiando. Crianças ainda sabem amar de um jeito simples. Na saída, ele cruzou com Dona Miriam, que o encarou com olhos firmes. Você ainda vai conseguir voltar, mas não com palavras bonitas. Vai ser no dia a dia. Ela não precisa de promessa. Ela precisa de atitude. Ele sorriu, cansado. Tô tentando aprender isso. Ao longo das semanas, ele manteve o ritmo. Voltou a pegar fretes menores, ficando mais tempo na cidade. Ajudava a comunidade, consertava coisas, cuidava do caminhão com mais zelo. Levava os filhos para passear na pracinha, sempre com o consentimento da esposa. Jamais forçou intimidade. Estava disposto a esperar. Mesmo assim, a culpa era um peso constante. E ela vinha forte, principalmente quando dormia sozinho dentro do caminhão, olhando para o teto da boleia como se o céu pesasse sobre ele. Pensava na amante, no bebê que nasceria em breve. Pensava nos erros cometidos, nas palavras que não disse, no tempo perdido. E o conflito dentro dele crescia. Como seguir em frente com dois mundos puxando em direções contrárias? A esposa, por sua vez, começou a ver pequenas mudanças. Não se tratava apenas de presença física, mas de uma humildade nova. Aquele homem antes orgulhoso, que sempre dizia que homem não chora e não volta atrás, agora aceitava estar por baixo. Não tentava justificar o que fez. Não tentava se explicar como vítima do destino. Ela também estava em transformação. Começou a fazer pequenas caminhadas sozinha, retomou o trabalho com costura, ganhou coragem para vender seus quitutes na praça, algo que adiava há anos por conta das tarefas de casa. Essa redescoberta de si mesma a fortalecia. E, aos poucos, aquela imagem do marido como um traidor se misturava com a imagem dele como um homem em mudança. A cicatriz ainda doía, mas ela começava a aceitar que havia caminhos possíveis, ainda que difíceis. Num sábado à tarde, a esposa foi até a casa da amante. Não avisou. Levava um pano de prato bordado, como se fosse um gesto simbólico. A amante ficou surpresa. Eu não esperava te ver. Eu também não sabia se viria. Mas vim. Ficaram em silêncio por um instante. Ele contou que você não quer que ele largue a família. É verdade. Não quero. Só quero criar meu filho com dignidade. E que ele saiba quem é o pai. E você acha que isso vai ser fácil?
Nada disso é fácil. A esposa entregou o pano bordado para quando o bebê nascer. Não é presente de amizade, é presente de reconhecimento. A vida agora é maior do que a raiva que a gente sente. A amante segurou o pano como se segurasse algo precioso. Chorou. Eu juro que não entrei nessa para destruir ninguém. Eu não vim aqui buscar desculpas. Vim dizer que o que passou, passou. Mas daqui para frente, a gente escolhe como vai viver. E eu escolho viver em paz. Elas se despediram sem abraços, mas havia respeito, um tipo de acordo silencioso, um começo de cura. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Um menino, saudável, de olhos escuros como o pai. O caminhoneiro estava presente. Ajudou nos documentos, registrou o filho com seu nome e prometeu estar ali, não como marido da amante, mas como pai responsável. Foi um momento difícil, mas necessário. A cidade, claro, comentou, mas dessa vez ele não se escondeu. A vergonha vem de quem faz e não assume. Eu tô assumindo, disse ele para Zé do Mato, que apertou sua mão com orgulho. Na primeira vez que o bebê foi levado à igreja para a bênção, a esposa também estava presente. Não no mesmo banco, nem com sorrisos, mas ali, observando. Viu o marido segurando o bebê nos braços, tenso, mas firme. Viu a amante com os olhos baixos, humilde. E, pela primeira vez, sentiu o peso soltar um pouco. À saída da igreja, caminhando com os filhos ao lado, ouviu uma senhora cochichar. Se fosse comigo, nunca perdoava. Ela parou, virou-se para a mulher e respondeu com voz firme. E é por isso que você vive amarga. Na semana seguinte, ela convidou o caminhoneiro para jantar. Apenas ele e os filhos. Ainda não havia um retorno à antiga vida, mas era um sinal. Durante a refeição, ele ajudou a cortar os legumes, lavou a louça, contou histórias engraçadas das estradas. Os filhos riam como se tudo estivesse como antes. Na hora de ir embora, ele se virou para a esposa. Ainda não sei se vou conseguir consertar tudo. Não quero que conserte tudo. Só quero ver que você está tentando. Todos os dias. Ele assentiu. Naquele momento, ela percebeu que talvez o amor que sentia ainda estivesse vivo, mesmo escondido embaixo das dores. Os meses passaram, e o recomeço veio, lento, construído em pequenos atos. Uma flor deixada na varanda, um concerto na cerca do quintal, uma carona na feira, um domingo na praça e, finalmente, um jantar com os 4, esposa, marido, filhos, sentados à mesa, comendo bolo de milho, rindo de uma piada boba contada pelo pai. A ferida ainda existia, mas havia espaço para florescer algo novo ali. O asfalto quente ondulava diante dos faróis do caminhão. Era começo de março e o calor do cerrado batia forte até nas madrugadas. O caminhoneiro dirigia sem pressa, os braços apoiados no volante, a mente longe, muito longe. O frete era pequeno, só algumas caixas para uma fazenda próxima, mas a estrada agora era mais do que um caminho entre cidades. Era o lugar onde ele refletia, respirava e se encontrava. Fazia 3 semanas que jantara com a esposa e os filhos. Desde então, algumas portas começaram a se abrir com cuidado, como janelas antigas que rangem antes de deixar o vento entrar. Ele ainda dormia no caminhão, mas agora estacionava próximo de casa e vez ou outra tomava café com a esposa na varanda antes que o dia clareasse. Ela ainda era contida, firme, mas ele percebia os sinais. Pequenos, silenciosos, mas vivos. A roupa das crianças está lavada. Pegue no varal antes de levá-los para a escola. A mangueira da horta entupiu de novo. Se puder ver isso amanhã, comprei pão demais. Leva uns para a estrada. Palavras assim. Simples, mas que para ele tinham o peso de um abraço. Ao mesmo tempo, o bebê, o outro filho, também entrava em sua vida de maneira inesperada. A amante, agora com menos resistência, permitia que ele visitasse o menino 1 ou 2 vezes por semana. Era uma convivência delicada, cheia de silêncios, mas sem brigas. Ela entendia que ele estava presente, que não fugia da responsabilidade e, principalmente, que ele não alimentava mais falsas esperanças de um relacionamento. Num desses encontros, o caminhoneiro segurou o bebê no colo pela primeira vez. No meio da tarde quente, debaixo de uma árvore, o pequeno agarrou seu dedo com força e ali ele sentiu o peso da nova vida.
Você vai crescer sabendo quem eu sou, e eu vou estar aqui. Não importa o que aconteça. A amante, do outro lado da varanda, ouviu, mas não disse nada. Apenas observou e sentiu, pela primeira vez, que a paz era possível, ainda que longe do amor. Mas o caminho da reconciliação estava longe de ser reto. Pouco tempo depois, uma nova reviravolta caiu sobre eles como uma tempestade. O caminhoneiro recebeu uma proposta de trabalho de uma transportadora maior. Um contrato fixo, salário bom, benefícios e a chance de sair dos fretes avulsos. Seria uma segurança que ele não tinha há anos. O problema: o contrato exigia que ele passasse semanas longe, em viagens interestaduais, com base em outra cidade. Ele ficou dividido. É uma chance única, disse a dona Miriam, ao saber da proposta. Mas e a tua família? Tu vai arriscar perder tudo de novo? Ele respondeu com sinceridade: eu quero ser mais do que um presente eventual. Quero dar estabilidade. A gente vive sempre com o tanque no vermelho. Essa vaga seria uma virada. Mesmo assim, o dilema era forte. Conversou com a esposa, que ouviu tudo em silêncio. Você quer minha opinião sincera? Perguntou ela, ao fim. Quero. Eu prefiro você aqui, mesmo com pouco. Mas entendo se precisar ir. A frase ficou como um peso. Não havia ameaça, nem drama. Era apenas a verdade nua, dita por alguém que já aprendeu a se defender. Ele pediu alguns dias para pensar. E, nesse tempo, voltou à estrada com a cabeça cheia. Enquanto isso, a esposa seguia seu próprio processo. Participava de reuniões da igreja, cuidava da casa, vendia seus quitutes na feira. Cada semana que passava, tornava-se mais independente emocionalmente. Tinha orgulho da força que descobriu em si, mas sentia falta de algo, não do homem que a traiu, mas do companheiro que dividia as alegrias e as angústias da vida. Um dia, ao voltar da feira, encontrou no portão da casa uma rosa vermelha, amarrada com um barbante e um bilhete. Não posso pagar o que fiz, mas posso plantar coisas novas, se você deixar. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sem dor por trás do gesto. Na semana seguinte, o caminhoneiro recusou o emprego. Ligou para a transportadora, com voz firme, explicou: eu agradeço, mas não posso. Minha prioridade agora está mais perto de casa. Voltou para os fretes locais, mais humildes, mas que permitiam almoçar com os filhos, visitar o bebê, consertar o telhado da casa. Essa decisão foi um divisor de águas. Poucos dias depois, a esposa o convidou para dormir no quarto de hóspedes, um gesto pequeno, mas simbólico. Não era a volta completa, mas era uma nova etapa. E assim, aos poucos, a rotina se reorganizou. Jantares simples, conversas no quintal, tarefas divididas. A confiança não voltou de uma vez, mas foi sendo cultivada. O amor, agora mais maduro, se reconstruía sobre outra base. Certo domingo, a família foi junto à missa da manhã. Era a primeira vez que isso acontecia desde o escândalo. Caminharam lado a lado pela rua de terra, os filhos entre eles, e a vizinhança, acostumada a cochichar, observou em silêncio. Lá dentro, sentaram-se no banco do meio. Ele segurou a mão dela por alguns segundos, gesto que ela permitiu. Durante a bênção final, a esposa olhou para ele com olhos firmes e disse: "Tô aprendendo a perdoar. Mas você precisa continuar sendo digno disso." Ele assentiu. Não pretendo mais ser outro homem. Só quero ser melhor do que fui. A comunidade, aos poucos, começou a enxergar a transformação. Até os mais duros passaram a respeitar a mudança dele. O Zé do Mato, brincalhão como sempre, disse no almoço no posto: "Se continuar assim, vão mudar teu apelido de traíra para arrependido da estrada." Riram, mas o caminhoneiro sabia. Os apelidos mudam, mas o que conta é o que se planta dia após dia. Outro momento importante veio meses depois, o batizado do bebê. A amante pediu que ele fosse o padrinho, um gesto surpreendente que foi conversado com cuidado entre todos os envolvidos. A esposa, firme em sua paz, permitiu que ele participasse. Assistiu à cerimônia de longe, com os filhos ao lado, consciente de que aquela criança fazia parte de sua história, ainda que de forma dolorosa. Ao final do batizado, ela se aproximou da amante e disse que ele tenha mais sorte com as escolhas que nós tivemos. A amante, emocionada,
respondeu: que ele saiba amar com verdade. No final daquele ano, durante a celebração de Natal comunitária, o caminhoneiro foi chamado para dar uma pequena fala na festa da igreja. Ninguém esperava. Ele, homem de poucas palavras, subiu no palco improvisado com o microfone na mão. Não sou bom com discursos, mas quero dizer que o ano passado eu estraguei tudo. E esse ano, eu só tentei corrigir um pouquinho de cada vez. Ainda erro, ainda falho, mas hoje eu tenho mais orgulho da minha estrada do que nunca. Porque não foi feita só de asfalto e caminhão. Foi feita de reconquista, de perdão e de amor verdadeiro. As palmas vieram tímidas, depois firmes. A esposa sorriu. Os filhos o abraçaram. A amante, sentada com o bebê no colo, baixou a cabeça com respeito. A comunidade, enfim, entendeu que aquela história não era mais um escândalo. Era um testemunho de transformação. E quando, naquela noite, o caminhoneiro dançou com a esposa ao som do forró lento que ecoava pela praça, os pés deles pisando no chão de terra batida como se fosse uma pista de dança de salão, todos os olhares se voltaram. Mas não havia mais julgamento, apenas silêncio. E, depois, sorrisos. A música continuou, e eles dançaram, não como antes, mas como quem sabe que o amor verdadeiro só resiste quando aprende a passar pelas tempestades. O calor de janeiro continuava intenso, mas o coração do caminhoneiro andava mais calmo. Já não sentia aquele peso constante nos ombros, embora as marcas do passado ainda estivessem ali, como poeira que insiste em não sair das rodas do caminhão. Agora, dividia os dias entre pequenas entregas locais, os cuidados com os filhos e visitas programadas ao bebê, que crescia rápido demais. Estava com 4 meses e já sorria com facilidade. Quando agarrava o dedo do pai, o caminhoneiro sentia que tudo aquilo, toda dor, toda vergonha, talvez tivesse valido a pena para chegar ali. A esposa, firme como sempre, mantinha o coração em estado de alerta. Não havia esquecido o que viveu, mas já não se tratava apenas de perdão, era reconstrução. Ela percebia que o marido não era mais o mesmo. O orgulho que antes se agarrava a ele como graxa nas mãos de um mecânico tinha sido substituído por humildade, paciência e um tipo de amor que agora se manifestava nos detalhes. Ajudar a lavar a louça sem ser chamado, lembrar de trazer as frutas favoritas dela, perguntar como foi o dia. E mesmo que não tivesse dito em voz alta, ela já o chamava de meu marido de novo, pelo menos dentro do coração. Mas a estrada não fica lisa por muito tempo. Em uma manhã abafada, enquanto descarregava saco de ração numa agropecuária, o caminhoneiro sentiu uma pontada forte nas costas. Achou que fosse cansaço. Continuou. Na noite seguinte, a dor aumentou e desceu até a perna. Tentou se deitar no banco do caminhão, mas mal conseguia respirar de dor. Precisou ir ao hospital. O diagnóstico veio no dia seguinte, hérnia de disco lombar. E o médico foi claro. Caminhão só se for leve, e olhe lá. Você precisa repousar por pelo menos 2 meses, ou vai parar na cirurgia. Para ele, a notícia caiu como pancada. Como ficaria parado? Como manteria as contas em dia? Como sustentaria 2 famílias? Tentou esconder a gravidade da situação, mas a esposa descobriu. Por que você não me falou nada? Não queria te preocupar. Já dei trabalho demais. Trabalho é diferente de verdade. Você não está mais sozinho. Lembra? A partir dali, ela assumiu a linha de frente. Passou a vender mais quitutes, costurar por encomenda, aceitar serviços de organização de eventos da igreja. A sogra ajudava com as crianças. Os filhos mais velhos colaboravam com as tarefas de casa. Pela primeira vez em muito tempo, a família inteira se unia por ele. A amante também soube da condição médica e, diferente do que ele esperava, não exigiu mais dinheiro, nem ameaçou nada. Ligou para ele e disse: eu não preciso de pensão nesse momento. Você precisa se cuidar. Quando estiver melhor, a gente acerta tudo. Meu filho precisa de um pai saudável. Essas palavras ficaram ecoando na mente dele por dias. Eram simples, mas vinham de alguém que antes fora a causa da queda. E agora, de certo modo, ajudava a manter a estrutura de pé. Foi nesse momento de fraqueza física que o caminhoneiro se deu conta. Não era mais o mesmo homem. Antes, a dor deixaria amargo, fechado. Agora, a dor o deixava reflexivo.
Enxergava que os laços que havia reconquistado não dependiam da força dos braços, mas da firmeza das atitudes. Enquanto isso, a cidade seguia seu ritmo. As festas juninas começaram a ser organizadas com antecedência. A comunidade se reunia aos sábados para pintar as barracas, organizar os ensaios do coral, preparar as comidas típicas. A esposa foi convidada para coordenar a barraca do milho verde. Era um reconhecimento claro de que sua dignidade permanecia intacta aos olhos da cidade. "É uma honra, dona. A senhora é exemplo de mulher forte", disse uma das vizinhas. Ela agradeceu, mas no fundo sabia, aquela força foi construída na base do sofrimento e do perdão. Com o caminhoneiro em recuperação, a esposa passou a levá-lo a sessões de fisioterapia. No início, ele se sentia envergonhado, dependente, mas logo percebeu que havia beleza naquele cuidado. No silêncio do trajeto, às vezes trocavam olhares, sorrisos discretos, como um casal que estava namorando de novo, mas com o peso da história entre eles. "Sabia que você nunca tinha deixado dirigir o caminhão?" Ela disse um dia, enquanto manobrava devagar para estacionar. Ele riu, envergonhado. "Medo de você dirigir melhor que eu. Pois agora vai ter que me ensinar. Vai que eu precise rodar com ele algum dia." E assim, nos dias seguintes, ela começou a aprender. Dirigia pequenas voltas com o caminhão vazio, sentindo o volante pesado, a vibração da marcha, o ronco do motor. Ele, no banco do passageiro, dava instruções calmas, orgulhoso. Aquela imagem, ela ao volante, ele ao lado, virou o símbolo da nova fase. Não era mais só ele puxando o peso. Agora, ela também dirigia o destino dos dois. Quando o mês de junho chegou, com suas bandeirinhas coloridas e o cheiro de canjica no ar, a cidade inteira se envolveu na festa. O caminhoneiro, ainda em recuperação, passou a ajudar como podia. Pendurava a bandeirinha sentado, escrevia as placas das barracas, orientava os ensaios das quadrilhas com as crianças. A barraca do milho verde, sob comando da esposa, virou a mais movimentada. Tudo era feito com capricho. O milho cozido no ponto certo, a pamonha enrolada com folha limpa, a canjica cremosa com cravo e canela. E lá estava ela, de avental bordado, rindo com os fregueses, firme, decidida. O caminhoneiro a observava de longe. Admirava aquela mulher que, mesmo ferida, nunca se deixou quebrar. Uma mulher que aprendeu a dizer não, mas também a oferecer uma nova chance quando viu que ele estava disposto a merecer. Na noite principal da festa, houve um concurso de dança. Os casais mais velhos, os jovens e até as crianças se inscreveram. A esposa nem cogitou participar, mas, surpreendendo todos, o caminhoneiro se aproximou dela com o folheto do concurso. "Vamos dançar?" Ela arregalou os olhos. "Você tá com a coluna ruim. Já melhorei. E se a gente dançar devagar, dá para encarar." Ela hesitou. "Você vai aguentar?" "Se for com você, aguento até dançar forró no telhado." Riu. Ela riu também. E, sem perceber, se inscreveram. A música começou. Era um shot lento, clássico, que falava de amor que resiste ao tempo. Eles entraram de mãos dadas, tímidos. A primeira volta foi desajeitada. Ele ainda mancava um pouco, mas os passos se ajustaram. A dança ficou leve. Os olhos se encontraram. O silêncio do perdão foi preenchido pela melodia. A cidade inteira aplaudiu. As crianças gritavam papai, mamãe, como se vissem um filme de final feliz ao vivo. O caminhoneiro sentiu os olhos marejarem e não o escondeu. Pela primeira vez, chorava em público, não de dor, mas de gratidão. Quando a música terminou, ele a puxou para perto e sussurrou no ouvido: "Obrigado por não desistir de mim." Ela sorriu, emocionada. "Obrigado por ter voltado como um homem melhor." Naquela noite, debaixo do céu estrelado, das bandeirinhas tremulando com o vento, o caminhoneiro entendeu o que era vencer. Não era sobre ganhar um concurso, nem sobre conquistar duas mulheres. Era sobre reparar, plantar e colher. Era sobre olhar para trás e ter orgulho do caminho, mesmo aquele cheio de buracos. Porque, no fim, a estrada que realmente importa não é a que leva para longe, mas a que te traz de volta para casa. Agosto chegou com o cheiro de terra molhada e promessas no ar. As árvores da rua começavam a florescer de novo, tímidas, como quem espera permissão para renascer.
Depois de meses de desconforto, dor e silêncio, o caminhoneiro finalmente se sentia parte da própria casa, ainda que não tivesse retornado completamente ao seu quarto. Dormia no cômodo dos fundos, em uma cama improvisada entre ferramentas, caixas de papelão e peças antigas do caminhão. Mas agora ouvia os passos dos filhos antes de dormir. Sentia o cheiro do café fresco logo cedo. De vez em quando, a voz da esposa o chamando pela janela da cozinha. A convivência com os filhos se tornava cada vez mais íntima. Os dois mais velhos já o perdoavam em gestos. O caçula ainda perguntava, de vez em quando, porque o pai tinha outro neném em outra casa, mas aceitava as explicações com a leveza de uma criança que só queria brincar. Na outra ponta da história, o bebê, seu filho com a amante, crescia saudável e cheio de vida. A mãe seguia firme em sua decisão de criar a criança com dignidade, sem exigir presença constante, mas deixando claro que o menino precisava saber de onde veio. Foi num desses fins de tarde, quando o caminhoneiro levava fraldas e leite para a casa da amante, que ela falou que ele não esperava ouvir. Ele está começando a balbuciar as primeiras palavras. Vai te chamar de pai. E quando? Quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora para a história. Isso acontecer, eu quero que você esteja pronto para isso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando o bebê engatinhando pelo chão de cimento frio. Eu tô tentando fazer o certo com todo mundo, disse, com sinceridade. Só não sei se tô conseguindo. Ela não sorriu, nem reprovou. Só tenta ser justo. Com ele, com os seus outros filhos. Com a mulher que ainda tá te dando espaço para voltar. Naquela mesma semana, um antigo amigo da estrada, o Norival, companheiro de longas viagens e dono de uma pequena frota de caminhões, apareceu na cidade oferecendo uma proposta. É o seguinte, meu irmão, estou expandindo rota no norte de Minas, preciso de alguém que conheça bem o trecho. Você é meu primeiro nome na lista. Boa carga, caminhão próprio, contrato limpo. Só tem um porém. 3 semanas fora, uma em casa. O caminhoneiro engoliu seco. Era uma proposta tentadora. Dinheiro bom, segurança, estabilidade. Mas a logística familiar pesava mais agora. Ele levou a ideia para a esposa, que ouvia atentamente enquanto estendia roupas no varal. E aí? Perguntou ele, depois de explicar os detalhes. Ela não respondeu de imediato. Prendeu o último prendedor, limpou as mãos no avental e encarou com a firmeza que sempre teve. Eu não vou impedir, mas entenda uma coisa, a gente quase desmontou tudo por falta de presença. Não é só sobre sustento, é sobre estar aqui, dia após dia. Não dá para recomeçar pela metade. Aquela resposta caiu como martelada. Ele sabia que ela não estava impondo, estava apenas sendo sincera. E essa sinceridade doía mais do que qualquer grito. Na noite seguinte, ele conversou com os filhos. Explicou a proposta com cuidado. O mais velho foi direto. Se você for, vai perder o campeonato de futsal da escola. Você prometeu que ia me ver jogando esse ano. A filha, mais sensível, disse apenas, vai ter menos café da manhã com a gente? E o pequeno, de forma despretensiosa, soltou. Mas aí a mamãe vai ficar triste de novo? O caminhoneiro não respondeu. Apenas olhou para o teto durante longos minutos depois que os filhos dormiram. Pensava na estrada. Sim, mas pensava também no peso de estar longe. Já não era mais o homem que pensava apenas em rodas girando e rotas distantes. Era pai, marido, um homem que errou, foi perdoado e agora precisava honrar isso. Na manhã seguinte, ligou para o Norival. Agradeço, irmão, mas não posso aceitar. Dessa vez, minha carga mais preciosa está aqui em casa. O tempo continuava avançando. A relação com a esposa, agora mais sólida, ganhava contornos que antes pareciam impossíveis. Não havia mais cobranças. Havia acordos. Um respeito novo nascido da dor. Ela o convidava para acompanhá-la às missas de domingo, e ele passou a ir sem relutar. Participavam das reuniões da escola dos filhos juntos. Chegaram, inclusive, a tirar uma foto de família no aniversário do filho mais novo, algo impensável 6 meses antes.
Mas havia algo que ainda o incomodava, a sensação de não ter encerrado adequadamente os danos que causou. Ele se sentia em dívida, não apenas com a esposa, mas com ele mesmo. Decidiu então escrever uma carta. Escreveu à mão, num caderno velho que usava para anotar os gastos de combustível. Foram 4 páginas. Na carta, ele não pedia mais desculpas. Já havia feito isso, mas falava sobre gratidão, sobre esperança, sobre o amor maduro que aprendeu a cultivar depois da queda. Falava sobre o medo de não ser merecedor, mas também sobre a alegria de ver os filhos dormirem em paz sabendo que ele estava ali. Ao fim, disse, eu posso não ser o homem que você merecia lá atrás, mas quero ser o homem que você precisa daqui para frente. Dobrou a carta, deixou-a em cima do fogão, junto ao bule de café fresco que preparou antes de sair para o frete da manhã. Naquela tarde, ao voltar, encontrou a carta dobrada de novo, com uma anotação em cima. Então seja, a porta está aberta. No fim daquele mês, uma grande mudança aconteceu. A esposa o chamou para voltar ao quarto. Disse que não queria mais que ele dormisse no quartinho dos fundos, que a reconciliação era real, que já não fazia sentido manter aquele espaço entre eles. A primeira noite juntos foi silenciosa. Não havia paixão desesperada. Havia carinho, afeto contido, troca de olhares, mãos que se tocam devagar, respirações que voltam a se sincronizar. Ele dormiu como não dormia havia muito tempo. Na semana seguinte, aconteceu algo ainda mais simbólico. A amante pediu que a esposa fosse madrinha de consagração do bebê. Foi uma conversa difícil, mas honesta. As 2 mulheres, antes opostas em tudo, sentaram-se no mesmo banco da praça e conversaram como mães. Como mulheres que, de formas diferentes, estavam ligadas por um mesmo homem e, mais importante, por uma mesma criança. Eu não peço amizade, disse a amante, mas peço respeito. Quero que ele cresça sabendo que veio ao mundo apesar da dor, e não por causa dela. A esposa respirou fundo. Eu não esqueço, mas aprendi que o que importa agora é o que a gente planta daqui para frente. E aceitaram. O batizado aconteceu numa manhã ensolarada. A pequena igreja estava cheia. O bebê vestia branco. A amante estava discreta, emocionada. A esposa, firme. O caminhoneiro, entre elas, segurava o filho no colo com os olhos marejados. Naquele dia, ninguém cochichou. Não houve olhares tortos. Houve apenas silêncio. E depois, palmas. Porque ali, naquela igreja simples de cidade pequena, 3 adultos escolheram ser maiores do que a vergonha. Escolheram ser ponte em vez de muro. No caminho de volta para casa, o caminhoneiro dirigia devagar. A esposa ao lado, os filhos no banco de trás e o bebê dormindo no colo da amante, no carro da frente. O sol já começava a baixar, dourando os campos secos à beira da estrada. Ele sorriu, porque, enfim, estava de volta ao lar. E sabia, dessa vez, era para ficar. A rotina havia se transformado em algo doce, quase comum. O caminhoneiro, que antes vivia com a alma inquieta e os olhos voltados para o asfalto sem fim, agora encontrava alegria em detalhes pequenos. O café passado pela esposa sem açúcar, porque ela sabia que ele tentava controlar a glicose. Os filhos correndo ao portão toda vez que escutavam o barulho do caminhão chegando. A lista de compras feita a 4 mãos, anotada no caderno azul da cozinha. Mas não se tratava de uma calmaria artificial. Era um sossego que vinha da luta, da escolha diária de permanecer, da vontade de ficar. Ainda assim, nem tudo estava resolvido. Havia algo que ele vinha evitando havia meses: visitar o pai. O velho morava a 2 horas dali, em um sítio simples, e sempre tivera o temperamento duro. Era um homem de outra época, desses que acreditam que sentimento é fraqueza, que homem de verdade não chora e que traição se lava com abandono. Quando soube do escândalo envolvendo o filho, não fez questão de esconder o julgamento. Se eu fosse sua mulher, botava fogo no caminhão com você dentro. A frase, ainda que dita com raiva, doeu mais do que qualquer surra que ele já havia levado na vida. Desde então, os 2 não se falaram mais. Foi numa tarde morna, depois de fazer uma entrega de leite para um armazém da região, que o caminhoneiro passou perto do sítio e decidiu parar. Não disse nada para a esposa, nem para os filhos.
Apenas seguiu a estrada de terra e estacionou em frente ao galpão velho, onde aprendeu a mexer em motores ainda criança. O pai estava sentado à sombra, consertando uma cadeira de madeira com um pedaço de arame e um alicate cego. Ao ver o filho, não esboçou reação. Só parei para ver se o senhor ainda estava inteiro, disse o caminhoneiro, saindo do veículo. Tô. E você? Parou de passar vergonha por aí. O caminhoneiro engoliu seco. Não havia mudado nada na boca do pai, mas ele sim tinha mudado por dentro. Tô tentando ser melhor, consertar o que quebrei. Tem coisa que não conserta? Não. Igual cadeira com cupim. Só queima. O filho olhou para o velho, cansado, os olhos endurecidos pelo tempo. Vim só para dizer que tô de pé, que não tô fugindo mais. E que, se um dia quiser conhecer seu neto mais novo, ele tá crescendo com saúde. O pai não respondeu. Apenas virou o rosto para o lado. O caminhoneiro subiu no caminhão e foi embora. Não esperava flores. Mas a conversa, ainda que dura, teve um efeito inesperado. O peso em seu peito ficou mais leve. Por quê? Pela primeira vez, ele havia enfrentado um dos fantasmas que sempre o acompanhou, o medo de decepcionar o pai. Em casa, a esposa percebeu algo diferente. Foi visitar ele? Ele assentiu, sem mentir. E como foi? Do jeito que sempre foi com ele. Mas eu não fui lá para ouvir desculpa. Fui para dizer que eu mudei. E que ele vai ter que engolir isso, gostando ou não. Ela sorriu. Isso tem nome, viu? O quê? Maturidade. Com o passar das semanas, a vida parecia seguir seu ritmo. O caminhoneiro voltou a frequentar os encontros de casais da igreja. A esposa havia sido convidada a dar um testemunho sobre reconstrução. E, num gesto simbólico, pediu que o marido o acompanhasse. Só se for para falar a verdade, disse ele. É exatamente por isso que quero você lá. No salão comunitário, diante de mais de 30 casais, os dois contaram sua história. Sem florear, sem esconder a dor, mas também sem carregar rancor. Quando ele caiu, eu queria que ele sofresse tudo o que eu sofri, disse a esposa, com firmeza. Mas percebi que o que mais machuca um homem arrependido é o silêncio, e que perdoar não era esquecer, era lembrar sem querer destruir. O caminhoneiro, por sua vez, falou pouco, mas cada palavra veio com peso. Nunca fui bom com palavras, mas aprendi que uma mulher machucada não precisa de promessas, precisa de provas. E é isso que eu tenho tentado fazer todos os dias, provar que voltei para ficar. Aplausos, alguns choros, sorrisos cúmplices e, ao final, vários casais os procuraram. Era a primeira vez que ele se via como exemplo. E não como vergonha, mas a estrada da redenção nunca é reta, sempre há desvios. Num sábado à tarde, ao chegar de uma entrega, encontrou um envelope pardo preso sob o limpador do para-brisa. Dentro, havia fotos antigas, fotos dele com a amante, algumas íntimas, outras em momentos de descontração. Junto, um bilhete escrito à mão. Será que sua mulher sabe de tudo mesmo? Ou só do que você contou? O coração dele disparou, suor nas mãos, uma raiva antiga querendo crescer de novo. Mostrou o envelope à esposa. Ela olhou cada foto, respirou fundo. Sabia que existiam, mas não precisava ver. Eu juro que não sei quem mandou isso. Isso é maldade. Eu sei, mas olha para mim. Ela o encarou, séria. A gente não vai mais viver sob ameaça. Você me jurou que tinha encerrado aquele ciclo. E eu confiei. Então não vai ser um envelope que vai destruir tudo de novo. Ele assentiu. Pela primeira vez, percebeu que a esposa estava mais forte do que ele, e que agora era ela quem o sustentava nas horas de tempestade. Nos dias seguintes, o caminhoneiro procurou discretamente saber quem poderia estar por trás daquilo. Desconfiou de um antigo colega de frete que havia se envolvido com a amante antes, mas nada pôde ser provado. Decidiu, então, mudar de postura, não se defender, apenas seguir em frente. Na cidade pequena, os burburinhos voltaram a circular, mas desta vez não tiveram força, porque a mulher que caminhava ao lado dele, de cabeça erguida, já não ligava para o que diziam, e a família que reconstruíram estava sólida o suficiente para não ruir com boatos.
Foi num domingo, ao almoçar em família sob a sombra do pé de abacate do quintal, que o filho mais velho, de 12 anos, falou: Pai, quando a gente vai levar o bebê para passear no parque? O caminhoneiro e a esposa se entreolharam. Podemos marcar para sábado, respondeu ela, sorrindo. A gente faz um piquenique. E assim fizeram. No sábado, foram todos ao parque. O caminhoneiro, a esposa, os 3 filhos e o bebê, que agora balbuciava palavras e dava os primeiros passos. A amante também estava lá, mas manteve-se distante, respeitosa. A relação entre as duas mulheres seguia limitada, mas civilizada. Os irmãos correram pela grama, empurraram o bebê no balanço, dividiram bolachas. O caminhoneiro, observando tudo aquilo de longe, sentiu uma paz que jamais havia experimentado. Não é perfeita, essa família, disse a esposa, ao sentar-se ao lado dele no banco de madeira. Mas é nossa. Ele assentiu. E eu vou proteger cada pedacinho dela, nem que eu tenha que empurrar esse mundo com a mão. Ela sorriu, pegou sua mão com força. Não precisa empurrar, só andar junto. Naquela noite, antes de dormir, o caminhoneiro subiu no caminhão, só para ficar um tempo ali, respirando o cheiro do estofado velho, ouvindo o estalo da cabine com o vento, sentindo o silêncio da estrada que já não o chamava tanto. Olhou o terço pendurado no espelho, presente da esposa. Olhou os adesivos colados no painel, um com o nome dos filhos, outro com a frase: se não for para votar, nem vá. Ele sorriu, porque sabia que agora, mais do que nunca, tinha para onde voltar. O mês de setembro trouxe um calor abafado. As ruas da cidade pareciam mais lentas, os passos mais arrastados, e até o vento, que normalmente soprava pelas manhãs com força, parecia cansado. O caminhoneiro já se acostumava com esse tempo parado, não no relógio, mas na alma. A paz se conquistara com esforço agora exigia algo ainda mais difícil: mantê-la. Estava no pátio de casa, debaixo do caminhão, trocando o filtro de óleo, quando ouviu um barulho de moto. Não deu muita importância. Motos passavam ali o tempo todo. Mas, depois, veio o barulho da porta se abrindo, o latido do cachorro e a voz da filha chamando: Pai, é a tia lá da outra casa. Quer falar com você. Tirou-se com pressa debaixo do caminhão, limpando as mãos na camiseta, suado, com um desconforto que já conhecia bem. A amante estava ali, no portão, e dessa vez, não com o bebê. Sozinha, rosto pálido, olhos ligeiramente vermelhos. Aconteceu alguma coisa. Preciso conversar, mas tem que ser fora daqui. Ele olhou para a casa. A esposa não havia aparecido ainda. Talvez estivesse no banho ou cuidando da horta. Sabia que sair sem dizer nada podia parecer estranho, mas também sabia reconhecer um pedido urgente. Entrou, avisou brevemente a esposa: Vou resolver uma coisa. Já volto. Ela não perguntou o que era, apenas assentiu, mas os olhos o acompanharam até a porta com um silêncio firme. Foram até a beira do rio, um dos poucos lugares em que podiam conversar, longe de olhares e julgamentos. A amante sentou-se na pedra que costumava ser usada como banco. Respirou fundo. Eu fui demitida. Ele franziu o senho. Mas você era contratada pela prefeitura. Era. Mas o boato das fotos chegou até o gabinete do secretário. E, mesmo sem provas, decidiram não renovar meu contrato por questões de imagem. Ele cerrou os punhos. Sentiu uma indignação genuína crescer no peito. Isso é injusto. Você não fez nada de errado agora. E essas fotos, eu sei, mas a cidade é pequena. E ser a mulher do escândalo tem preço. Ficaram em silêncio. Ela fitava o chão, ele o curso lento da água. O sol refletia pequenas faíscas na superfície do rio. Eu não vim pedir nada, disse ela, mas achei que devia te contar, porque isso também te envolve. E porque tô com medo. Medo de quê? De não dar conta. De cair. Eu segurei firme até aqui, mas estou cansando, e o mundo não ajuda quem já foi apontado como erro. O caminhoneiro a observou por alguns segundos. A mulher à sua frente não era mais aquela figura da fantasia, do desejo, do impulso. Era uma mãe, uma mulher machucada. E por mais que ele soubesse que o lugar ao lado dela não era mais seu, ainda sentia a responsabilidade. Eu posso te ajudar, disse, com sinceridade. Não com promessas,
mas com o que eu puder. Vou ver se consigo alguma vaga com o pessoal da cooperativa. Você sabe trabalhar. Só precisa de uma chance. Ela sentiu emocionada. Obrigada, não por obrigação, mas por não virar as costas. Ele sorriu, cansado. A estrada já foi longa demais para mim, e eu não quero mais deixar ninguém para trás. Nos dias seguintes, o caminhoneiro usou seus contatos. Falou com um amigo da oficina da cooperativa agrícola, que precisava de alguém para ajudar na administração de estoque. Era uma função simples, mas com salário fixo e estabilidade. A amante foi contratada na semana seguinte. E com isso, pela primeira vez, a sombra da dependência começou a sair de cima da cabeça dela. Pela primeira vez, ela teve algo que não vinha por pena nem por escândalo, mas por mérito. Enquanto isso, em casa, o clima estava estável, mas não sem rachaduras. A esposa era inteligente. Sabia que o marido estava tentando resolver algo com a outra. Confiava nele, mas isso não impedia a dor de voltar às vezes nos detalhes. Uma noite, enquanto dobravam roupas, ela falou: "Eu te vejo tentando ser justo com todo mundo, e admiro isso, mas só me promete uma coisa." "Qual?" "Não tente salvar quem ainda não pediu ajuda. Você já tem uma família inteira nas costas. Não se sobrecarregue tentando apagar o passado todo dia." Ele assentiu, com humildade, porque sabia que ela estava certa. Outubro começou com vento quente e as noites mais curtas. Os filhos estavam animados com o desfile do Dia das Crianças da escola. O caminhoneiro ajudava a fazer fantasias com papelão e tinta. Era uma cena comum, quase banal, mas ele sabia o valor daquilo. Um dos filhos comentou: "Quando eu crescer, quero ser caminhoneiro que nem você, mas também quero ficar em casa nos fins de semana." Ele sorriu, apertou o menino nos braços. "E vai conseguir, porque você vai ser melhor que eu." Foi nessa calmaria que o improvável aconteceu. Uma nova moradora chegou à cidade, professora recém-transferida, jovem, solteira, cheia de energia e risos fáceis. Passou a frequentar as reuniões comunitárias, a ajudar nas festas da igreja, e com isso, acabou conhecendo o caminhoneiro. Logo de cara, foi simpática com ele, admirava sua postura, elogiava a dedicação com os filhos. E aos poucos, passou a se aproximar mais do que deveria. Primeiro, com bilhetes gentis. Depois, com mensagens no celular. E por fim, com um convite direto. "Se um dia quiser conversar, sei que você passou por muita coisa, mas nem todo mundo julga." Ele recusou, com firmeza, mas aquilo acendeu um alerta dentro dele. O passado havia chegado com um rosto novo, mais disfarçado, mais sorridente, mas com a mesma proposta: distração, fuga, ego. Naquela noite, contou tudo à esposa. "Não quero que você saiba por outros. Ela me procurou, mas não teve nada, nem vai ter." A esposa não gritou, nem chorou. Apenas disse: "Que bom que você aprendeu. A confiança é como um vidro. Já está colado, mas se cair de novo, não junta mais." E ele entendeu. Era a última chance. Decidiu ir até a professora e cortar o assunto pela raiz. Com respeito, mas com clareza. "Tenho uma família e um passado do qual não me orgulho. Mas hoje eu me orgulho de quem eu sou ao lado da mulher que me ajudou a levantar. Então, por favor, me respeite. E respeite a história que estamos construindo." A professora ficou constrangida, pediu desculpas e manteve distância depois disso. Mais uma estrada que ele se recusava a percorrer. Na volta para casa, encontrou a esposa na cozinha, fazendo bolo com os filhos. Parou na porta, observou, sentiu o cheiro da massa, ouviu as gargalhadas, viu a farinha no chão e pensou: "Eu podia ter perdido tudo isso, mas ainda estou aqui." Entrou, lavou as mãos, pegou a colher de pau, com um beijo na testa da esposa, disse: "Me ensina esse bolo aí. Vai que um dia você resolve sair e me deixar cuidando da casa." Ela riu. "Primeiro aprende a não colocar sal no lugar do açúcar." Naquela noite, antes de dormir, ela segurou sua mão com força e disse: "Você ainda é meu lar, mas agora, mais do que nunca, preciso lembrar todos os dias do caminho até aqui." Ele prometeu, e sabia que dessa vez ia cumprir, porque estrada que não se deve percorrer
Ele não pegava mais. Outubro seguiu seu curso com os ventos secos típicos da região. O tempo já anunciava que logo as chuvas voltariam, e com elas, a terra voltaria a respirar. No coração do caminhoneiro, algo semelhante acontecia. Depois de meses regando a confiança com cuidado, começava a sentir os frutos de uma paz genuína. A relação com a esposa era mais do que estável, era madura. Não havia mais cobranças constantes, nem conversas atravessadas. Em vez disso, havia acordos, compromissos silenciosos, pequenas gentilezas que, acumuladas, mostravam que o amor continuava ali, vivo, mesmo que mais calmo. A rotina havia se transformado num território seguro. As manhãs começavam com o café sendo passado na mesma hora, a marmita preparada com bilhetes curtos dentro. Não esquece de comer direito. Boa viagem. Volta logo. Os filhos haviam se adaptado à nova dinâmica familiar, já acostumados com a ideia do meio-irmão e até com a presença esporádica da mãe dele nas festas escolares. Mas o caminhoneiro sabia que a estrada da redenção exigia manutenção constante e que, às vezes, o perigo não vinha da traição, mas da omissão. Foi numa quarta-feira à tarde, enquanto descarregava algumas caixas de milho verde para uma quitanda, que recebeu uma ligação inesperada. Era a amante. Preciso conversar. É sobre o menino. O coração apertou. O instinto paternal falou mais alto. O que houve? Ele tá bem? Tá sim. Mas o médico pediu alguns exames e os custos fugiram do que eu consigo pagar esse mês. Não é nada grave, mas ela não terminou a frase. Não precisou. Manda pra mim. Eu dou um jeito. Você tem certeza? Eu sei que as coisas aí tão tranquilas. Não quero atrapalhar. Cuidar dele nunca vai ser atrapalho. E desligou. Naquela noite, explicou à esposa o que estava acontecendo. Não omiti nada. Contou dos exames, do valor, do que a médica havia dito. Ela escutou, silenciosa, enquanto guardava a louça do jantar. Pode pagar sim, disse, sem hesitação. Mas, se me permite um conselho, claro, começa a organizar melhor essa parte da sua vida com ela. Não pode ser tudo no improviso. Ela precisa entender seus limites. E você, os dela. Ele assentiu. Sabia que ela não falava com rancor. Era uma observação sensata. Talvez seja hora de conversar com ela sobre um acordo fixo, completou. Algo que proteja o menino, mas que também te ajude a manter o equilíbrio aqui. 2 dias depois, o caminhoneiro marcou um café com a amante no mesmo lugar de sempre, perto do rio. Eu pensei no que você me falou, disse ele, depois dos cumprimentos. E também pensei no que a minha mulher me falou. A gente precisa de ordem. Como assim? Um acordo, um valor mensal, algo justo, sem surpresas, sem urgência de última hora. Você sabe que eu vou sempre ajudar, mas se a gente não organizar isso, alguém vai acabar se perdendo. Ela baixou os olhos, mexendo no café com a colher. Achei que você nunca ia falar isso. Por quê? Porque eu sempre achei que você se sentia culpado demais para colocar limites. Ele respirou fundo. Aquele comentário doía porque era verdade, mas não mais. Eu quero ser justo com você, mas também preciso ser justo com quem está ao meu lado todo dia. Com os meus outros filhos. Comigo. Ela assentiu, com um meio sorriso. Então tá. Vamos fazer isso direito. Sem brigas. Sem brigas. Com a ajuda de um conhecido da igreja que trabalhava com contabilidade, organizaram tudo de forma simples, mas legal. O caminhoneiro estabeleceu um valor fixo, que cabia no orçamento e que garantiria tudo que o bebê precisasse até os 5 anos. Depois disso, fariam nova revisão. O documento foi assinado por ambos, sem discussões, apenas com alívio. Parece besteira, disse ele, ao entregar uma cópia à esposa, mas isso me dá paz. Ela sorriu, dobrando o papel com cuidado. Paz se constrói também com papel. Meu bem. E você está fazendo isso muito bem. Foi nesse mesmo mês que o filho do meio, o mais calado, começou a apresentar mudanças. Menos falante, mais recluso. A mãe percebeu primeiro. Ele está estranho, triste, acho que está se sentindo de lado. O caminhoneiro, preocupado, começou a observar mais. Chamou o menino para ir com ele a um frete curto, de ida e volta no mesmo dia. Só os dois.
Na estrada, enquanto o rádio tocava modão antigo e o sol rachava o para-brisa, o menino soltou: "Você ama mais o outro bebê do que a gente?" O caminhoneiro quase parou o caminhão na hora. "De onde você tirou isso, filho? Porque você sempre fala dele. E vai lá, e ajuda. E a gente fica aqui, só esperando." Ele respirou fundo. Segurou o volante com força. "Eu amo vocês três com tudo que tenho. O bebê é meu filho também, mas ele não tem o que vocês têm. Uma casa cheia, irmãos, uma mãe presente todo dia. Ele tem a mim do jeito que eu posso ser, mas vocês têm a mim por inteiro." O menino ficou em silêncio por um tempo. "Então por que você errou, pai?" A pergunta foi como um soco no peito, mas ele não fugiu. "Porque eu fui fraco, egoísta, porque achei que o que eu fazia longe de casa não machucava ninguém aqui dentro. Mas me enganei, e ainda estou aprendendo a lidar com isso. Mas quero que você saiba que nada disso muda o quanto eu amo vocês." O menino, com olhos marejados, apenas assentiu. Não disse mais nada até chegarem ao destino. Mas, ao descer do caminhão, segurou firme a mão do pai. E isso, para o caminhoneiro, foi como ouvir "eu te perdoo" sem palavras. Em casa, as estações começavam a se alterar. As primeiras chuvas chegaram, lavando os telhados e perfumando a terra. O caminhoneiro, num fim de tarde, foi chamado pela esposa para plantar novas mudas de alface. "A terra tá boa", disse ela, ajoelhada ao lado dos canteiros. Depois da chuva, tudo vinga melhor. Ele ajoelhou-se também, metendo os dedos na terra úmida. "Parece a gente, né?" Ela olhou, surpresa. "Como assim?" "Depois da tempestade, a gente também criou raiz." Ela sorriu, emocionada. "E agora, a gente colhe, mas ainda tem que cuidar." "Sempre", respondeu ele, cobrindo uma muda com terra. "Todo dia." O caminhoneiro passou a anotar os dias em que estaria em casa, os eventos dos filhos e até as datas de entrega de fraldas e visitas ao bebê. Organizou a vida como organizava as rotas de frete. Com calendário, responsabilidade, acima de tudo, presença. Até os amigos da estrada começaram a notar. "Você virou caseiro, hein?" Brincou Norival numa ligação. "Descobri que o melhor trecho da minha vida é aquele que termina no portão de casa." Em dezembro, a escola promoveu uma confraternização. E foi nesse evento que uma cena inesperada aconteceu. Os filhos do caminhoneiro, o bebê, a esposa e a amante se encontraram lado a lado. Nada forçado, nada ensaiado, apenas natural. As crianças brincavam juntas. A amante se manteve discreta. A esposa observava de longe, sem frieza, mas com compostura. O caminhoneiro, entre os dois mundos que já haviam colidido com tanta força, agora caminhava tranquilo. Não precisava mais escolher entre passado e futuro, porque agora o presente era o que realmente importava. Mais tarde, ao guardarem as sobras da festa, a esposa comentou: "Engraçado, né? 1 ano atrás, se alguém dissesse que a gente estaria aqui, eu ia rir ou chorar. Eu teria fugido", completou ele, "como sempre fazia." Ela olhou nos olhos. "Mas você ficou. E isso vale mais do que qualquer fuga." Ao deitar naquela noite, os dois ouviram a chuva cair no telhado. Os filhos dormiam, o cachorro roncava na varanda e o mundo parecia girar mais devagar. "Sabe o que eu mais gosto agora?" disse ela. "O quê?" "Que eu não tenho mais medo de dormir do seu lado." Ele sorriu. O fim de ano chegou com aquele cheiro característico. Rabanada, roupa nova pendurada no varal e os calendários de postos de gasolina sendo distribuídos nas paradas de beira de estrada. Para o caminhoneiro, o mês de dezembro nunca havia sido especial. Sempre passava trabalhando, com os pés no acelerador e o coração apertado por estar longe dos filhos. Mas, naquele ano, tudo era diferente. A cidade se preparava para a festa de Ano Novo na Praça Central. Depois de muito tempo, ele aceitou ajudar na organização, a convite da esposa, que fazia parte da comissão da paróquia. Montaram juntos barracas, enfeitaram as árvores com luzes piscantes e até conseguiram um pequeno palco para a apresentação das crianças. Era simbólico. No mesmo lugar onde, meses antes, muitos haviam cochichado pelas costas dele, agora ele voltava com o rosto erguido e com o respeito conquistado, não imposto.
Em casa, os filhos estavam animados com a festa. O mais velho queria cantar com o grupo da escola. O do meio ensaiava uma apresentação de capoeira. A menina, a caçula, estava responsável por declamar uma poesia sobre família. E o caminhoneiro, ele só queria estar ali, presente. E, pela primeira vez, isso era possível. Nos dias que antecederam o evento, ajudou a esposa com os detalhes. Enrolaram brigadeiros, montaram cartazes, testaram as lâmpadas do caminhão que seria usado como parte da decoração do palco. O tempo em família tinha se tornado a maior recompensa da sua jornada de redenção. Enquanto tudo era preparado, ele teve uma ideia. Queria fazer algo especial para a esposa. Algo que simbolizasse não apenas o perdão que ela ofereceu, mas a nova vida que haviam construído. Foi até um ourive simples da cidade vizinha. Encomendou 2 alianças novas, não para substituir a que ela já usava, mas para renovar os votos de uma escolha que ela fazia todos os dias, a de continuar ao lado dele. Pediu que gravassem por dentro uma frase curta, mas carregada de sentido. Eu voltei, por você. Na noite da virada, o caminhoneiro vestiu uma camisa branca, passada pela esposa, e calçou as sandálias que os filhos deram de presente. A praça estava cheia. A orquestra local tocava modas antigas misturadas com forró. O cheiro de milho cozido e refrigerante se misturava com o vento quente do verão. A amante chegou com o bebê, que já andava e falava algumas palavras. Manteve-se à margem, como sempre fazia, mas não escondia o orgulho ao ver o pequeno brincar com os irmãos. A esposa notou sua presença, assentiu com um gesto discreto e continuou servindo refrigerante na barraca. Nada precisava ser dito. A convivência havia encontrado um ponto de respeito silencioso. Na hora da contagem regressiva, o caminhoneiro pegou a esposa pela mão e a levou até a escada do palco. Ela, surpresa, riu nervosa. O que você vai aprontar? Vem comigo. Confia em mim só mais uma vez. Ele subiu com ela, pegou o microfone com a permissão do coordenador, diante da multidão. Respirou fundo. O povo murmurava, curioso. Boa noite. Pessoal, eu prometo ser breve, porque sei que todo mundo quer ver os fogos abraçar a família. As luzes do palco o iluminavam, mas ele não sentia medo. Só a verdade. Há 1 ano, eu era um homem perdido. Troquei a estrada de casa pela estrada do erro. Machuquei a mulher que me amava, decepcionei meus filhos e fui expulso da paz que eu nem sabia que tinha. A multidão estava em silêncio, mas essa mulher aqui... Ele olhou para a esposa, que agora chorava discretamente. Não apenas me perdoou. Ela me ensinou que amar é decidir ficar quando o orgulho manda ir embora. Que reconstruir leva tempo e que mudar é possível. Sim. Alguns aplaudiram, emocionados. Por isso, diante de vocês todos, eu quero dizer que sou o homem mais feliz do mundo. Porque ela me aceitou de volta. E porque, apesar de tudo, estamos aqui, mais fortes, mais juntos e mais certos do que nunca. Ele tirou a caixinha do bolso e abriu. Dentro, as alianças. Quer renovar esses 5 comigo, mulher? Ela riu, enxugando as lágrimas, e disse com firmeza, claro que sim, seu teimoso. Colocaram as alianças um no dedo do outro, e o público aplaudiu com entusiasmo. Algumas senhoras da igreja se abanavam com lenços, emocionadas. Os filhos correram até o palco, abraçando os dois. Naquele instante, o caminhoneiro teve certeza. Tudo havia valido a pena. As dores, os erros, os tropeços. Porque ele havia chegado ali, inteiro. Pela primeira vez. A contagem regressiva começou. 10, 9, 8. Os fogos explodiram no céu, e a cidade se iluminou em cores. O caminhoneiro abraçou a esposa, os filhos, até o bebê da amante, que correu até ele chamando o papai. Abraçou a amante também, com respeito, como quem entende que a vida constrói pontes inesperadas e que a gratidão também é um tipo de amor. Nos dias seguintes, os frutos da nova fase se multiplicaram. O caminhoneiro conseguiu fechar contrato com uma transportadora cooperativa local. Agora, poderia fazer menos viagens longas e passar mais tempo em casa, sem abrir mão do sustento. Começou a treinar 2 rapazes da cidade que sonhavam ser caminhoneiros. Um deles era filho de uma antiga amiga da esposa, mais um gesto de reparação silenciosa. A esposa abriu uma pequena confeitaria no fundo de casa,
com a ajuda das encomendas dos eventos da igreja. Chamou a ex-amante para trabalhar nos turnos da manhã e as duas, com muito esforço, aprenderam a conviver. Descobriram até um senso de humor parecido. Não eram amigas, mas eram mães. E isso já era laço suficiente. O bebê passou a dormir de fim de semana na casa do caminhoneiro entre os irmãos. Tinha seu próprio berço no quarto. Já respondia presente na hora do almoço quando a esposa chamava os filhos. Era da casa, da história, do amor. Certa manhã, o caminhoneiro acordou antes de todos. Sentou-se na varanda com um café na mão e ficou olhando o horizonte. A vida que antes parecia uma estrada de curvas perigosas agora se mostrava como uma colheita. Difícil, sim, mas rica. E possível. Pegou o caderno azul da esposa, o mesmo onde ela anotava compras, e escreveu na última página: "O perdão salvou minha vida. O amor salvou minha alma. Mas foi a sua coragem que salvou nossa família." Fechou o caderno com cuidado e o deixou sobre a mesa da cozinha. Naquele dia, não pegaria o caminhão, nem estrada. Só passaria o dia ali, no seu novo lugar preferido, casa. E assim terminou o ciclo. O homem que um dia foi flagrado pela esposa com a amante grávida na cama, agora era o mesmo homem que preparava o lanche das crianças enquanto a esposa tomava banho, que ensinava o bebê a andar de bicicleta no quintal, que ajudava a ex-amante a reorganizar a própria vida com dignidade e que, acima de tudo, havia aprendido que perdão não é esquecimento, é uma chance de fazer diferente. Porque amar, no fim das contas, é ter coragem de recomeçar. Todos os dias. Fim. Chegou até aqui. Então comenta, flagra. Deixa aquele joinha. Compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.